falar pra vocês sobre um assunto muito polêmico: cirurgia bariátrica. Pra isso, eu trouxe a Milene aqui, que ela é do Bariátrica Sem Frescura, você pode achar ela nas redes sociais, e ela vai contar um pouquinho como foi o processo dela e como que ela chegou até a cirurgia e como que ela se sente hoje depois da cirurgia. E aí, me conta uma coisa, quanto tempo faz que você fez a sua cirurgia? 1 ano e 11 meses já completos. E qual tipo de cirurgia que você fez? O meu foi recomendado a bypass por laparoscopia, que foi aquela que tem 5 furinhos ao todo em volta da barriga. Quando você decidiu operar, quantos quilos você estava pesando? Eu devia estar por mais ou menos uns 120 quilos. E aí, por todo o estresse, eu devo ter batido uns 125, 126 ou mais. Devo ter chegado nos 126. Por exemplo, você decidiu fazer a cirurgia, você tinha 120. Aí você sentiu aquela coisa tipo, agora eu posso comer porque eu vou operar? Não. Na verdade, acho que foi mais ansiedade. Eu tenho que olhar pro computador porque ele me acompanhou bastante. O marido dela tá aqui ajudando a gente. Ele me acompanhou bastante. Então acho que ele tava mais num processo comigo do que eu mesma dentro do processo. Eu queria ter algumas despedidas. Eu fiz muitas despedidas. Eu me despedi de tudo, na verdade, assim. E como tava seu psicológico em relação a isso? Tipo, pensando, eu não vou poder mais comer tal coisa, vou passar 1 mês aí em dieta líquida pastosa. Cara, é bem foda. Pode falar palavrão? Pode. Cara, é foda pra caralho mesmo isso daí. Eu sempre fui gorda a vida inteira, né? Isso nunca foi novidade. Sempre fui gorda, sempre fui acima do peso, desde muito novinha. Muito tenso você saber que de uma hora pra outra, meio que tudo vai mudar. Então, quando eu comecei a pensar, tá chegando uma hora que eu tô chegando num momento que ou eu tomo um rumo na minha vida, ou eu vou morrer. E o seu peso era impeditivo era um impedimento pra algumas coisas? Muitas coisas. Mas você percebia isso? A gente vai se anulando de muitas coisas. Tipo, o fato de você não conseguir subir uma escada. Vamos supor, é o primeiro andar. Todo mundo consegue subir um andar de escada, mas, eu tô acostumado a subir de elevador, dane-se. Quando eu fui percebendo que eu estava acima do peso, porque é muito estranho, você simplesmente não se olha pro espelho e fala, putz, estou gorda. Não, você vai vendo que muitas coisas vão acontecendo e vai se anulando a pequenas coisinhas, assim. Não consigo subir escada, troco pelo elevador. Não consigo usar um biquíni. Ok, vou usar uma bermuda. Minha família toda tem um problema cardíaco, né? Isso já é todo um histórico de DNA. E aí, putz, né? Tá na hora de começar a pensar em mim. Então, quando eu cheguei no fato de, preciso pensar em mim, quando eu me dei conta de que eu precisava de ajuda, eu comecei a pesquisar muito. Pesquisei sobre o balão, mas o convênio não aceita. Pesquisei e vi que, ok, faz um efeito, mas é curto prazo. Então, eu vou pesquisar sobre a bariátrica. Na época, eu trabalhava e conheci algumas meninas que tinham feito a bariátrica. E uma delas, que foi a Cíntia, ela foi muito essencial nessa decisão, porque ela fez e foi um sucesso. Ela me indicou muitas coisas, me deu muitos conselhos e me arrastou por uma coisa que ela disse que ela pecou, que foi a parte psicológica, que muita gente foge do psicológico porque as pessoas acham. Sim. Inclusive, eu tô chamando a Milene aqui porque ela é de todas as pessoas que eu conheço ou que eu já atendi que fizeram bariátrica, a Milene foi a que fez mais certo. Ela fez o acompanhamento todo correto. Então ela fez o psicológico, o nutricional, o médico, tudo perfeito. O acompanhamento psicológico, ele precisa começar antes e ir até depois da cirurgia. Tinha compulsão alimentar antes? Sim, eu sou ainda uma pessoa totalmente compulsiva, né? Eu trato hoje a compulsão. Se eu tratei a compulsão alimentar pela bariátrica, se eu não cuidar, ela vai aparecer de outra forma. Então, o que acontece com a maioria dos bariátricos? Álcool, drogas, compras. Então, por isso o acompanhamento psicológico é tão importante no pós-operatório também. E eu tenho uma pergunta muito crucial. Você se viu lá com 120 quilos e falou, não, vou tomar uma atitude. Por que essa sua atitude foi logo pensar em cirurgia bariátrica e não falar, olha, acho que eu vou fazer uma reeducação alimentar, começar com tratamento psicológico antes e começar com atividade física antes? Eu já fiz muitos acompanhamentos nutricionais, endócrinos, isso antes. Já tomei sibutraminas, inas, que todo endócrino passa. Eu lembro que eu comecei a tomar minha primeira sibutramina, eu pesava 89 quilos com 14 anos. Quando eu comecei a namorar o Tadeu, eu tava pesando 72 quilos, porque eu tinha perdido todo esse peso. Dos 14 aos 15 eu tinha perdido com sibutramina. Comecei a namorar o Tadeu, logo depois eu engordei de novo, né? Depois disso, do céu foi o limite. Hein? E nenhum médico chegou pra você e falou assim, olha, mas o que você precisa mesmo é fazer um acompanhamento psicológico pra tratar essa questão, sua relação com a comida. Antes de você operar, você já tinha passado em nutricionista? Já tinha passado, sim, tanto em endócrino quanto outros nutricionistas, mas é tudo muito tabelado.
Toda vez que eu chegava e eu ia, eram aquelas dietas realmente de gaveta. E você chegou, assim, a seguir alguma... Mesmo as dietas de gaveta, você chegou a seguir alguma? Sim, 2013 mais ou menos, eu peguei meio que firme durante uma época. Peguei firme na academia e alimentação. Foi na época que meu pai ficou doente, na época que eu descobri que meu pai tava com câncer. Tive que meio que abandonar todo o barco pra gente ficar indo pro hospital com meu pai. E eu larguei tudo de mão, engordei os 10 mais. Eu sempre soube que a bariátrica é o último dos moicanos. Todo mundo fala, com a bariátrica é fácil, menina. Às vezes, né, eu atendo algum paciente que tá obeso, 120, 130 quilos, e aí a pessoa me pergunta, nossa, mas por que a pessoa não vai fazer bariátrica? Como se essa fosse a primeira opção, e não é, essa tem que ser a última opção. A primeira opção tem que ser mesmo a reeducação alimentar, junto com a atividade física. Quando eu voltei pros médicos, o seu peso ideal hoje são 63 quilos, Milene. Hoje eu peso por volta de 72 a 74, mas o seu peso ideal é 63 quilos. Mas por que o meu peso ideal são 63 quilos? Pelo X altura. IMC. O IMC ele não é um parâmetro ideal para você avaliar se a pessoa está ou não saudável. Só que médico, na maioria das vezes, usa o IMC, né? Isso é ridículo, isso é patético. Como parâmetro. E aí você vê 63 quilos, você com 63 quilos estaria bastante magra. Então a gente tem que levar em consideração sempre a percepção do paciente. Se os exames dele estiverem saudáveis, se tá tudo bem, a pessoa tá ativa, você emagreceu 50 quilos. 53 quilos. Não tem por que ficar atrás de um objetivo que talvez ela não vá conseguir manter. Talvez para ela vai ser muito sufocante chegar nos 63 quilos, ela não vai ter uma vida normal. Qual foi a sua maior dificuldade no seu pós-operatório? Seria hipocrisia falar que, não foi a dieta líquida, que é o inferno. Quantos dias você ficou em dieta líquida? 10 dias com aquela água suja, 10 dias com aquele purê, depois 10 dias com aquela sopa rala medonha. E você não sentia fome, eu acredito, né? Não. Mas era só uma sensação de falta de mastigar mesmo? O que era exatamente? Na verdade, aquela coisa, o psicológico é uma coisa demoníaca. A vontade de comer, ela sempre vai estar ali. Cheiros. Eu lembro que a minha mãe mora na casa de trás, né? Quando minha mãe fazia comida, por mais que eu não sentisse fome, eu sentia o cheiro da comida dela, eu sentia aquela fome psicológica horrível. Você tem a vontade. Por isso que o acompanhamento psicológico é essencial. E até você se acostumar com a quantidade de comida, líquidos que cabia no seu estômago. Passou muito mal, vomitou muito, teve muito dumping. Acho que dumping mesmo, eu tive um que foi no começo, que foi com sorvete. Aí depois eu comecei a passar mal com doce. Aí depois você aprende que você não pode comer não tanto pode doce. Tanto, aí você aprende a se controlar e não passa mais mal. Muita gente me procura pra trocar ideia e eu acho bem legal, porque experiências têm que ser trocadas. Sim. Então eu sempre falo, gente, é difícil? Tenha muita paciência. O primeiro ano é difícil, vai melhorar. Porque as pessoas têm a ideia de que a cirurgia bariátrica é aquela magia de coma tudo sem engordar. E não é isso, não funciona dessa forma. O paciente pode voltar a engordar depois de um tempo e engorda real, assim, volta a ser um paciente obeso se não tiver um controle. Bernardinho concorda. Sim. Quando você decidiu operar, tinha um apelo estético? Porque, assim, você falou que você nunca se viu magra, né? E como que foi isso pra você, assim? Você pensava em estética? Você pensava, agora eu vou ser magra, vou me sentir melhor, autoestima melhor? É hipocrisia a gente dizer que não. O apelo estético tem sim, mas o de saúde também teve mais alto. Quando eu fui no ginecologista, eu levei os exames e tudo mais, e aí o médico falou, tá tudo bem com você, não sei o quê. Aí ele virou pra mim assim, você pretende ter filho? Pretendo, mas não por agora. Ele, se eu fosse você, eu não pensaria em ter. Porque você tem um histórico de saúde que não tá muito bom, e se você vier engravidar, você pode tomar eclâmpsia, alguma coisa, e é arriscado. Isso fica martelando na sua cabeça, hein? E aí já deu esse estalo. E fora o fato de, a vida inteira, sabe, passar aquela adolescência inteira sempre sendo a gordinha legal, a gordinha... Você sofreu preconceito com isso? Muito. Dizer que não, por mais que você aprenda a lidar, né? Você aprende a criar uma armadura. Não tem como você não aprender a lidar com a situação. Você aprende
aprende a se defender, você aprende a ofender. Enfim, o apelo estético foi um ponto, sim. Não vou dizer que não. Não queria me ver magra. Lógico que a gente se quer ver. Eu queria... Você perdeu oportunidades por ser gorda? Provável. De ver uma roupa e gostar de uma roupa e não poder vestir? Sim. Porque o gordo, ele não pode vestir aquilo que ele quer. É muito estranho, porque o gordo realmente, ele veste o que serve. Puta, gostei daquela calça rasgada. Não, o gordo não pode vestir calça rasgada. Você vai nas lojas de departamento, de uma certa forma, não existe roupas bonitas. Acima de 44. Não existe um sapato confortável, aquelas calças que apertam, aquelas blusas que apertam, que é desconfortável, que é feia. Então, assim, a estética influencia demais na decisão, sim. Quando você decidiu operar, você tinha consciência que a partir dali você ia precisar mudar todo o seu estilo de vida? Pra você ter um destino diferente, o caminho tem que ser diferente. Durante o processo pré-operatório, que foram os exames e tudo mais, as minhas despedidas, eu fui, putz, né? Não é nem porque, tipo, por causa da cirurgia. Nos primeiros 6 meses, foi por causa da cirurgia, porque é obrigatório. O médico falou pra mim, durante os 6 primeiros meses, você fez a cirurgia, não pode refrigerante, não pode bebida alcoólica, não pode alimentos assim. Se você comer, você pode morrer. Ele me Amedrontou. Obrigada. Ai, gente, não vai. Ok, beleza. Deixou com medo. Isso, ele me deixou com medo? Me deixou com medo. Obrigada. Me deixou, mas foi bom. Porque senão, só um golinho de Coca-Cola não vai fazer mal. Então, quando você era gorda, você percebia que você ia comer em algum lugar e as pessoas ficavam te julgando? Sim. Só ela pode estar com fome, mas se você vê o gordo na rua, que seja com uma maçã na mão, todo mundo vai olhar, puta, o gordo tá comendo. Ele é gordo porque o coitado ele tá com uma maçã na mão. Agora, se o magro tá comendo, que seja um triplo cheeseburger com um milkshake de 3 litros, é magro, tadinho. Não tem problema. Ele pode, As pessoas acham que, tipo, a pessoa gorda, ela não pode comer, né? Não. Tá comendo por quê? Quer continuar gordo pro resto da vida? Para de comer gordo, né? É bem isso. E se você vai julgar alguém pelo que tá comendo, então julgue todo mundo. Então julgue o magro que tá comendo fast food. Agora, você olhar uma pessoa gorda na praça de alimentação, aí a pessoa tá comendo um McDonald's, e você fala assim, ó lá, ó o gordo comendo McDonald's, não vê que tá gordo? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem. Porque você falou que você tinha 72 quilos quando você começou a namorar o Tadeu. Sim. E as pessoas falam assim, não vê que tá engordando? Me responde isso, não vê que tá engordando? Não vê. É muito estranho, mas não vê. Pra você, quando você tinha 72 quilos, você se via igual quando você tinha 120? Eu me achava gorda. Com 72? Sim. E a sociedade me via gorda. Que é o peso que você tem hoje. Sim. O Tadeu sofreu preconceito porque o Tadeu, naquela época, era muito magro. E ele sofreu preconceito porque ele namorava uma menina gorda. Você vê como que é a percepção de gorda, né? Sim. Você tem o mesmo peso hoje, Sim. hoje você é uma pessoa magra. Sim. Mas, Quando eu tinha 15 quando você tinha 15 anos, você era gorda com o mesmo peso. Você morreu. Ela já era. Como você nunca tinha se visto magra, como que é hoje se ver magra? Se olhar no espelho e falar, caramba, meu. Até mais ou menos, sei lá, alguns meses atrás, você não tem uma percepção do que você emagrece. Na minha concepção, eu achava que eu ainda tava bem diferente do que eu tava. É muito estranho que, assim, é umas coisas bestas. O fato de você sentar e levantar no começo, o corpo não se adapta. Você vai levantar, faz tipo, Porque como você tá com 125 quilos, né? Você levanta do nada, meio que labirinto, né? É uma coisa bem científica esse dado. Você levanta assim, o labirinto do corpo já tá acostumado. Então ele já tem um processo de saber o equilíbrio do corpo. Então, eu me ver magra, eu demorei muito tempo. Hoje eu consigo me identificar com uma pessoa de 70 quilos. E a sua disposição mudou depois da cirurgia? Sim, eu poderia ser melhor. Mas você sobe escada todo dia no trabalho? Tô subindo 14 andares todos os dias no trabalho. E como que é a sua alimentação hoje? Então, eu tento comer pelo menos o máximo de coisas saudáveis. Você comia legumes, verduras antes da cirurgia? Não, era... que você... Conta pra mim, sei lá, como que era um almoço seu antes e como que é um almoço seu hoje? Porcaria. Comia muito pão, 2, 3 pães, um copo de leite integral com várias colheres de Toddy. Agora, de café da manhã, normalmente eu como ovo, café preto, sem açúcar. Mas, que nem eu tô comendo bastante quinoa, que era uma coisa que eu não comia. Eu evito comer um pouco de carne vermelha, porque carne vermelha realmente dá uma pesada no estômago, então eu tento comer mais frango, mais peixe. Fruta, não consigo comer tanto assim, mas eu tento pelo menos comer uma maçã, uma banana, um mamão. Deixa 1 litro de vinho, vocês tomam bem. Bom, né? Mas quem nunca? Obrigada, Ana. Você diria que fazer bariátrica é o caminho mais fácil?
É fácil? Não. E o processo, né, todo? Não é o mais fácil. Eu não me arrependo. Há dias que você vai olhar pra trás e falar, puta que pariu. Eu deveria ter pensado melhor. Mas não é mais fácil. Por todo o processo, assim, de você sempre ter controle das vitaminas. Você toma suplemento? Tomo. De ter que ficar fazendo exame de sangue sempre pra ver se a vitamina B12 não caiu, pra ver se a vitamina D tá ok. Anticoncepcional também você não pode tomar, né? Não. Isso é importante. Se você é mulher, fez cirurgia bariátrica ou tá pensando em fazer, o contraceptivo, o oral, ele não é absorvido. Então você tem que usar outro método. Então você tem que usar um DIU, ou usar um anel vaginal, ou usar um implante, ou usar camisinha. Aí varia, né, de paciente pra paciente qual método contraceptivo tem que fazer. E você colocou DIU, né? Coloquei DIU e ninguém realmente me avisou. Eu descobri sobre o anticoncepcional pela minha amiga, pela Cíntia, e porque eu pesquisei. Porque o cirurgião, eu comentei com o cirurgião e ele falou assim, realmente, mas aí você troca pela injeção. Até aí você poderia ter ficado grávida num processo pós-operatório, né? Isso é um risco. Você acabou de fazer uma cirurgia. Tá num processo pós-operatório bem intenso. E acontece muito. Acontece. Filho, você é louco? Essa aqui já deu PT. Ela já tá curtindo a entrevista já, tipo, E o que você diz dessas pessoas? Você sabe que tem algumas pessoas que não têm indicação, né, pra cirurgia bariátrica. E aí a pessoa fala e vai lá e faz o quê? Engorda para fazer a cirurgia bariátrica. O que você pensa sobre isso? Tem muito isso, muito. Eu já vi muito isso em grupos, já conheci algumas pessoas assim, em outros lugares que eu trabalhava. Eu entendo que, de uma certa forma, o desespero da pessoa que tá na obesidade, que tá ali entre tentar, de uma forma séria, a forma do emagrecimento, e tá ali entre a cirurgia, né, tá ali nessa corda bamba, ela quer a parte da cirurgia por achar que é mais fácil, ela vai optar por essa parte, mas é muito a se pensar. É tanta coisa em jogo, de você enfrentar a anestesia, enfrentar tudo isso, correr o risco de morte, porque é arriscado por tudo que a gente já discutiu até agora. É muito mais... Assim, hoje eu penso assim, é muito mais difícil você tentar engordar. Depois que acaba esse 1 ano da bariátrica, esse oba-oba de 1 ano, você vai ter que ter na cabeça que a tua vida vai ser dieta a vida inteira. Sim. Isso que as pessoas não pensam. E você vai ter que mudar seu estilo de vida, cedo ou tarde. Vai. Então é melhor você mudar antes e evitar o processo da cirurgia do que esperar a cirurgia pra tomar uma decisão. Na época, o seu pai já era falecido, né, quando você operou. E você só tinha sua mãe e o Tadeu. Sim. E como que eles te apoiaram nesse sentido? Como foi chegar pra sua mãe e pro Tadeu e falar, vou fazer uma cirurgia bariátrica? Minha mãe ficou desesperada, assim. Minha mãe, tadinha. Minha mãe sempre morreu de medo de qualquer coisa que envolvesse o hospital, né? Porque tinha acabado de perder o marido e tal. E aquele medo, minha filha vai morrer. E o Tadeu, o Tadeu é daqueles assim, eu apoio tudo que ela for fazer. Não morrendo, eu apoio. E o pós-operatório? Porque o lance, na verdade, apoiar antes é fácil. Apoiar depois é que é tenso, né? É mais tenso. O Tadeu, ele tirou férias pra cuidar de mim. Aí ele foi lá pra casa. Foi quando praticamente nós casamos. Tá vendo? Eles já estavam namorando há 35 milênios. Aí a cirurgia foi o casamento. Aí a gente casou, né? Foi aí que a gente casou. Ele foi lá pra casa e cuidou de mim. Ele chegou na minha mãe e falou assim, não, pode ficar tranquila, dona Solange, que eu vou cuidar da Milene. E realmente, ele cuidou de tudo pra mim. Ele cozinhava, ele me ajudou em tudo. Eu não precisei me preocupar com nada. E minha mãe também. Minha mãe também é foda pra caralho, aquela velha. Ele ia comer no quintal. Ele ia lá fazer aquelas águas sujas pra mim, né? Tadinho. Ele ia seu jantar, aquela água fedida. Eu comi com ela. Ele... Nossa, que nos nojo. primeiros dias. Ele, nossa, que delícia. Aí, o gordo comendo aquele negócio. Aí depois ele levou lá fora. Aí ela com a pizza, ele ficou lá no quintal com um pedaço de pizza. Como a gente falou aqui, você e o Tadeu, vocês estão juntos há muitos anos e vocês, acredito eu, que vocês tinham uma rotina de sair pra comer em alguns lugares e que vocês tiveram que abdicar de algumas coisas por conta da sua cirurgia. Sim. Isso foi uma coisa a dois, porque você operou, mas a parte de abdicar é conjunta, né? E como que foi isso pra vocês? Tadinho. Tadinho, deu dó, deu muita dó. Porque quem operou fui eu, mas ele acabou operando sem operar, né? O que eu acho que é pior, de uma certa forma. Sim, Mas ele segurou bem as pontas, assim. A gente teve que... Evitou de ir pra muitos lugares, assim, de uma certa forma. Então, é bem estressante, porque, vamos supor, a gente gostava muito de rodízios e tal, que nem rodízio japonês, que eu sempre gostei pra cacete, né?
Aí você vai no rodízio japonês, que nem a gente ia, ficava sem almoçar, você vai já chegar lá e destruir, né? Comer, tipo, 80 quilos de comida e tal. Que é pra dar prejuízo, né? Sim, já chegar lá é pra chegar pra comer, pra dar prejuízo mesmo. Aí chega lá, comer 2 sushis e já sai satisfeita, né? É desnecessário você pagar aquela bica lá e comer só 2 e ir embora. E ele ir sozinho também era sacanagem, então rola aquele estresse, né? E o que você diria pra quem está pensando ou passando por um processo pré-cirúrgico? O que você diria pra essa pessoa? Pesquise muito, muito. Tudo, pesquise os prós, pesquise muito os contras, porque os contras ninguém vai contar. Isso é uma coisa que eu sempre falei. Foto de antes e depois todo mundo publica, mas ninguém vai publicar aquela sopinha nojenta, os vômitos que você vai ter no meio do lugar, os desmaios que você vai ter. Ninguém vai te contar isso, do anticoncepcional que você vai ter que parar de tomar. Ninguém vai contar isso pra você. Então tem que pesquisar tudo. Pule de cirurgião, não sentiu confiança num cirurgião, mude pra outro e tenha muita paciência e muito bom humor, porque no começo é difícil? É. Se depois de tudo isso valer a pena, beleza. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha tirado dúvidas de vocês. Eu vou deixar os links aqui das redes sociais da Milene. Se você tiver alguma dúvida, ela é super aberta. Ela vai responder a sua mensagem. Deixa um comentário aqui embaixo também se você tiver alguma dúvida ou alguma ideia de algum vídeo que você queira ver sobre algum assunto específico. E deixa seu gostei se você gostou, isso é muito importante para fortalecer o canal. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Segue a gente lá em todas as redes sociais, eu vou deixar todas aqui embaixo também. Um beijo grande e até a próxima!